Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, O salário do pecado é a morte, mas aqui está a boa notícia. O dom gratuito de Deus é vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A dádiva gratuita é a vida eterna, mas vida eterna não é viver para sempre. Inclui isso, mas vida eterna é uma qualidade de vida que Deus possui. hoje com o pastor Joseph Prince. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne. E uma razão por que ele tomou carne humana foi para que ele pudesse morrer. Para que ele pudesse morrer a morte que nos libertaria. A Bíblia diz, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Lembre-se que esse é um poder emprestado que o inimigo usa a lei para trazer morte. O inimigo vem, coloca medo, ele coloca acusação. Note que ele não vem matar diretamente. O que ele faz? Ele acusa. Em outras palavras, o poder da morte está na acusação. Se você aceita a condenação, se você aceita a acusação, o inimigo tem você. É por isso que em hebraico ele é o Hassatan, perseguidor legal, acusador. Somente quando você aceita a acusação, você fica sob esse poder de morte. Escute com cuidado, amigo. Porque o homem pecou, todos vão morrer. Mas Jesus fez algo por nós. A Bíblia diz que através da morte, derrotou o diabo que tinha o poder da morte. E libertou aqueles que tinham medo da morte durante todas as suas vidas, sujeitos à escravidão. Olhe para esse versículo. Não fica claro que Deus fez algo para nos libertar do medo da morte? Deve existir uma revelação que precisamos receber para que não tenhamos mais nenhum medo da morte. Mas se você pensa que a qualquer momento você vai morrer, que a qualquer momento o inimigo vai vir te buscar, então você não está livre do medo da morte. Você não está feliz por ter vindo hoje? Jesus Cristo fez algo para nos libertar. E a Bíblia diz que, pela morte, ele derrotasse o diabo. Eu gosto dessa palavra, derrotar. No grego, katargeo, quer dizer, tirou o poder, privou-lhe do poder, o fez falido, o anulou, fez dele nada. Aquele que tinha o poder da morte. Você sabe como ele faz? Ele vem a você e te acusa, e muitas vezes ele vem com espírito de religiosidade. Você não consegue percebê-lo? Muitas vezes o inimigo vem como um anjo de luz. Ele até pode vir pela boca de um pregador. E você começa a pensar que é sobre você. Tudo tem a ver com você. Tudo tem a ver com você. Amigo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com Cristo. Diz Gênesis e Apocalipse, tudo é Cristo. E nós somente em Cristo. O inimigo quer que você ponha um foco em você. Deus quer que você ponha um foco em Jesus. Assim como Davi. Quando ele derrotou Golias, a Bíblia diz que ele correu até Golias, ele pegou a espada de Golias e ele degolou Golias. Amém? Ele sabia como ganhar na vida. Agora, da mesma forma que Davi usou a própria espada de Golias, Jesus usou alguma coisa que o inimigo tinha o poder, a morte. Ele usou a morte para dar um fim à morte. Vocês me escutam? Em outras palavras, a lei deve ser aplacada, a lei deve ser cumprida. A lei de Deus é santa. Não me entenda mal, mas não pode nos fazer santos. A lei é perfeita, mas não pode nos aperfeiçoar. Não pode nos fazer perfeitos. Portanto, escute-me com cuidado. O inimigo usou aquilo que era santo. Eu queria dizer, tiro de misericórdia, mas misericórdia significa graça. Foi sua grande jogada usar algo santo para que você não soubesse que era ele. E dizer que você havia errado e devia esperar coisas ruins e até a morte acontecerem. Você me escuta?
Assim, Jesus se tornou um homem. Essa é a razão por que ele nasceu como um bebê. E então o envolveram em panos, o mesmo tipo de panos que eram usados para envolver um corpo. Então colocaram onde? Numa manjedoura de pedra. Se você for a Israel hoje, você vai entender que durante o tempo de Jesus, quando eles enterravam alguém, colocavam dentro de um túmulo de pedra e colocaram dentro de um túmulo de pedra. Amém? Assim o bebê Jesus foi envolvido em panos como se fosse um defunto e foi colocado numa manjedoura de pedra. Ele foi o único bebê que nasceu para morrer. Amigo, a lei de Deus tem que ser cumprida, deve ser cumprida. Nós a quebramos. Deus não podia dizer, homens são homens, vou varrer tudo para debaixo do tapete. Não, o pecado deve ser aplacado, o pecado deve ser pago. A punição deve ser executada. Ou então, o tecido que faz o universo iria entrar em colapso. Se Deus não é justo, se Deus não é perfeito, se Deus não é santo, todo o tecido do universo entraria em colapso. Deus tinha que punir o pecado. Mas Deus não quer punir o pecado no seu corpo. Eu chamo isso de divino dilema. Mas Deus quer acima de todo dilema. Na sua sabedoria, Deus sabia que a única forma para o pecado ser punido é que ele deveria ser pago. A única forma que a lei fosse cumprida era se alguém cumprisse tudo que a lei exige. Assim Deus, no seu amor, enviou seu Filho. Não tenha a ideia de que Jesus era terno e bom e que Deus era duro e forte. Não, foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, o Deus triuno estava envolvido na sua redenção, na sua liberdade do medo da morte, na sua liberdade do juízo, aleluia. Assim Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Entenda isso. A morte não atingiu Jesus assim. Alguns dizem que Jesus foi assassinado. Tenha cuidado com essa linguagem. Não é querer ser detalhista, mas ser cuidadoso. Jesus disse, ninguém tira minha vida. Eu tenho poder para entregá-la e tenho poder para tomá-la de volta. Isso é poder, meu amigo. Isso é poder. Você sabia que ele não morreu? Eles tentaram matá-lo. O inimigo tentou matá-lo 2 vezes. No mar da Galileia, 2 tempestades grandes que aconteceram. O inimigo queria matá-lo quando ele era um bebê. O inimigo tentou matá-lo, fazendo com que os fariseus o apedrejassem. Mas ele passou seguro entre eles, porque não era ainda o tempo. A verdade é que não era o tempo. Quando o tempo veio, na cruz, quando ele absorveu todo o juízo de Deus, que era para você e para mim, no seu próprio corpo, eu amo como a Bíblia diz. A Bíblia diz em João que Jesus baixou sua cabeça e então entregou seu espírito. Isso é poder. Ele não morreu e depois sua cabeça caiu. Não. Ele se posicionou para morrer. Então, entregou. A palavra entregar, dar seu espírito é a mesma palavra para um rei quando dá licença aos seus súditos. Na cruz, ele baixou sua cabeça, entregou seu espírito. Isso é poder. E ele não fez isso até que todos os nossos pecados fossem pagos, e ele disse, está consumado. Então ele assumiu a posição. Você me escuta? Ninguém podia tomar sua vida. O exemplo disso é quando ele, no jardim de Getsemane, vieram prendê-lo. E quando eu penso nisso, eu compartilhei com alguns irmãos, quando Jesus estava no jardim de Getsemane, a Bíblia diz que ele suou sangue. Os doutores dizem que somente sob extrema angústia, as veias capilares estouram e se misturam com suor. E ele suou sangue. Por que ele suou sangue? Ele não estava na cruz ainda. Os sofrimentos ainda não tinham começado. A paixão. Mas por que ele suou sangue? Porque, amigo, foi por pensar que se tornaria o nosso pecado. Você deve entender uma coisa. Ele morreu por nossos pecados. Ele não tinha pecados para morrer por eles. A Bíblia diz que Pedro, um homem de ação, disse dele, ele não cometeu pecado. Paulo, um homem de intelecto, disse, ele não conhecia pecado. João, um homem do coração, disse de Jesus, nele não existe pecado.
Pôncio Pilato, o governador de Roma, disse: eu não encontrei nenhuma falha nesse homem. Mesmo Judas, que o traiu, disse: eu traí o sangue inocente. Não existe pecado nele, nesse homem amável. Ainda assim ele morreu. Uma morte horrível e terrível. Por você e por mim. Porque foram nossos pecados que ele levou, nossos pecados que ele carregou. Amém. E amigo, quando ele levou o seu pecado e o meu, saiba de algo. Algo violento atingiu seu corpo. Pense nisso. Um Deus santo, mesmo tendo se tornado um homem perfeito, ele era Deus plenamente, mas homem plenamente. E como homem ele se cansava, como homem ele tinha fome, como homem ele dormia. Mas para ele, um homem perfeito que não conheceu o pecado, receber nossos pecados no seu sistema foi algo violentamente terrível. Que nenhum de nós pensamos que a dor era somente física, nos cravos, na coroa de espinhos, mas, amigo, existia uma dor que somente Deus podia sentir. Sendo santo, nós não entendemos isso porque não somos santos. Estamos falando de forma geral, mas sendo uma pessoa santa, mesmo o pensamento de se tornar pecado, no jardim do Getsemane, antes de se tornar pecado, fez com que ele suasse sangue. Quanto mais quando ele se tornou pecado. Nunca saberemos o que aconteceu plenamente. Você sabe, quando olhamos para a cruz, pensamos do Pai e do Filho, mas na verdade era Deus e o sacrifício. Porque entre Pai e Filho, o Filho nunca agradou tanto ao Pai quando estava pagando pelos nossos pecados na cruz. Você sabia que o Pai o amava tanto? Antes de ele vir como homem, a Bíblia diz no livro de Provérbios que ele era o seu deleite todos os dias. Deus amava o Filho. Você nunca vai entender o amor de Deus até que você entenda como Deus amou o seu Filho, porque Deus o entregou por você. O Pai amava o Filho. E Jesus, ele mesmo disse, outra razão porque o Pai o amava era esta. Portanto, meu Pai me ama, Jesus disse, porque eu entreguei minha vida. Em outras palavras, na cruz, nós pensamos que Deus estava irado com Jesus, mas, escute, Deus colocou a sua ira sobre o sacrifício, mas como Pai, Jesus nunca foi tão agradável a Ele. Portanto, meu Pai me ama porque eu entreguei minha vida. Como Deus, Ele teve que virar-se de costas para o pecado, porque Cristo estava carregando todos os pecados do mundo no seu próprio corpo. Deus virou as suas costas para a oferta do pecado, mas como Pai, seu coração estava partido. Jesus nunca o agradara mais. E Jesus na cruz, do meio-dia às 3 da tarde, 3 horas de trevas cobriram a terra. Quando ele nasceu em Belém, meia-noite se tornou meio-dia e os anjos encheram os céus e cantaram músicas de celebração e vitória. Mas quando ele estava pendurado na cruz, meio-dia se tornou meia-noite. Por 3 horas, para que eu e você caminhássemos na luz do favor de Deus e da bênção. E Jesus clamou naquelas trevas: meu Deus, por que me desamparastes? Porque ele bradou alto para que todos nós soubéssemos que o sacrifício tinha sido feito. Para que eu e você pudéssemos chamar Deus meu Pai, porque o Senhor me aceitou. Porque Deus abandonou Jesus para que eu e você, Deus sempre dissesse, eu nunca vou deixar você. Eu nunca vou abandonar você. Se você estuda o Evangelho, você descobre que é a primeira vez que Jesus chama o Pai de meu Deus, na cruz. Para que eu e você possamos chamar Deus de meu Pai. Amém? Assim Jesus concluiu tudo, após absorver toda a nossa maldição, toda a nossa punição, toda a condenação no seu próprio corpo. Açoite após açoite,
E eu vejo isso no espírito, é como um ciclone indo ao redor com toda a condenação e todo o juízo e toda a maldição, e ele absorve tudo no seu corpo. E Jesus recebe tudo aquilo e consome. Ele traga. Nada fica fora. Então ele clama, está consumado. No aramaico e no hebraico, kula. Em grego, tetelestai. Essa é a palavra, está consumado. Certamente a ressurreição é uma proclamação de que o trabalho está consumado. No Antigo Testamento, existiu o sumo sacerdote de Israel uma vez por ano. É uma figura de Deus perdoando os pecados da nação por um ano. Apesar de ser somente uma figura do que aconteceu na cruz, nós podemos aprender aí. A Bíblia diz que o sumo sacerdote tomava o sangue do animal e entrava no Santo dos Santos. Quando passava pelo véu, ninguém podia vê-lo mais. Ele ia até o santuário e lá ele aspergia sangue. Se por alguma razão, se ele não estivesse preparado, ele cairia morto. Era maldição para a nação inteira. Seria um ano de seca, um ano de pestilências, um ano em que os inimigos viriam e conquistariam a eles. Mas o sinal de que Deus aceitava o sacrifício era quando ele saía. Amém? Quando ele saía, eles gritavam aleluia e ele viria abençoar. Vamos, igreja, aleluia. Assim Jesus saiu da sepultura. Eu gosto de pensar assim. É o recibo divino. Diga está pago. A ressurreição de Jesus é o recibo divino. Você me escuta? A Bíblia diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, você estaria nos seus pecados. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou. Portanto, você não está mais nos pecados. É um recibo divino. Guarde o seu recibo. Guarde o seu recibo. Se alguém diz que você não pagou, você diz, aqui está o meu recibo. Amém? Assim Jesus ressuscitou. Ele levantou-se sem os nossos pecados. O que significa isso? Significa que tudo foi consumado na cruz. Quando ele levou nossos pecados, ele somente fez isso na cruz. Ele terminou tudo ali. Ele levantou-se dentre os mortos sem nossos pecados. O que significa isso? Que ele fez um trabalho perfeito. Perfeito trabalho. E para nós termos a consciência do pecado, para nós esperarmos a morte e punição no nosso futuro, não é nada mais do que negar, desonrar, desvalorizar a obra de Cristo. É como se nós disséssemos, não foi o suficiente. Veja, se alguém paga por alguma coisa, a quem deve agradar? Aquele a quem se devia. Estou certo? Se eu devo a alguém alguma coisa, quando eu pago, a quem o pagamento deve agradar? A mim, o que pagou? Não, aquele a quem paguei. Assim, quando vivemos a consciência do pecado, estamos dizendo, na verdade, Deus não aceitou o que Jesus fez. Você me escuta? E aqui nós temos a resposta para a nossa má consciência. Quando a consciência diz, alguém tem que pagar, alguém tem que pagar, alguém tem que pagar, olhe para a cruz e diga, Jesus pagou pelos meus pecados, Jesus pagou pelos seus pecados. E logo a sua consciência vai dizer, ótimo, estou satisfeita. Se você conhece a verdade, o pagamento que Jesus deu no nosso lugar para um Deus santo não é, alguém diz, ele pagou o diabo para nos libertar. Não, Deus não devia nada para o diabo. Foi o Deus Salvador pagando ao Deus Santo. Amém? E Deus, o Deus Santo, enviando o Salvador para esse propósito. Amém? Amém? Se você conhece o valor da obra de Cristo na cruz, Jesus Cristo vale mais do que todos os homens que viveram e vão viver sobre a face da terra. Esse pagamento, apesar de essa ilustração não ser perfeita, mas ajuda o seu pagamento, o valor do seu pagamento é como se Deus, o Filho, pagasse a Deus o Pai $1 bilhão para o meu pecado de $1 milhão. Nosso pecado, eu entendo, é pior do que isso. Mas por pior que seja o nosso pecado, o valor de Jesus Cristo é maior.
Amém? É como se ele pagasse 1 bilhão para Deus para o nosso pecado de 1 milhão. Ele pagou 1 bilhão. Quando entendemos isso, entendemos que Deus está mais do que satisfeito. É por isso que existem mais nos esperando. É por isso que nós temos muito mais, muito mais, muito mais no livro de Romanos. Ele pagou o nosso pecado com sobra, por quem Ele é. Posso ter um amém? Jesus ressuscitou triunfantemente. A pergunta é essa. Se Jesus conquistou a morte, e Pastor Prince, para as pessoas do mundo isso não é verdade. Essa verdade é só para aqueles que creem em Cristo. Sua vitória somente é efetiva na vida daqueles que creem em Jesus. Deus não vai honrar pessoas que desprezam a grande dádiva de graça que Deus nos deu. Amém? Assim, para aqueles que creem, por que a morte parece ainda estar triunfando? Nós percebemos que existe uma vitória que foi conquistada e uma vitória que está sendo efetivada na nossa experiência. Deixe-me explicar. No Antigo Testamento tem a história de Josué. Quando ele conquistou os inimigos, 5 grupos de inimigos que vieram contra Josué, 5 reis. E Josué os perseguiu e os seus exércitos com seus homens, e 5 reis se refugiaram numa caverna chamada Maquedá. Eu já estive naquela região. E em Maquedá existe uma caverna e os reis se refugiaram na caverna. E Josué ouviu e disse para os seus homens: selem a caverna com uma grande pedra. Nós vamos cuidar disso depois. E ele perseguiu os inimigos, destruiu-os e depois voltou vitorioso e disse: abram a caverna. E lá vieram os 5 reis. E Josué disse para os seus capitães, todos os capitães do seu exército: reúnam-se aqui. E ele fez esses 5 reis brutos e maus. Ele os fez se ajoelharem no chão. E Josué disse para os seus capitães: coloque o seu calcanhar no pescoço deles. Quantos entendem? Uma coisa é para eles serem derrotados. Outra coisa é experimentar isso. Deus quer que você experimente isso. Vamos ler isso. 1 Coríntios 15, certo? E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, portanto não estamos mais nos nossos pecados, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Por Adão veio a morte. Por Cristo, também, por Cristo Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Por favor, esteja mais consciente do que o último Adão fez, do que o primeiro Adão fez. Amém? Continuemos. Por da mesma forma como Adão, todos morrem. Em Cristo, todos serão vivificados. Eu coloquei esses 2 versos juntos porque eu quero dizer algo. Hoje existe um ensinamento dizendo que, usando esse versículo aqui, sendo que em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados, dizem que todos serão salvos, crentes ou não, todos vão ser salvos. E eles pegam esse versículo, versículo 22, mas você tem que ler tudo no seu contexto. Eles chamam de salvação universal, mas você tem que ler tudo no contexto. Se você tira um texto do seu contexto, só sobra um pretexto. O contexto é esse. Quem é esse? Todos. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem quando Ele vier. Tudo se refere àqueles que são de Cristo. Se você colocar sua confiança em Cristo, você vai fazer parte daqueles que serão vivificados. Vamos para o versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo, Deus chama a morte inimigo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, a morte já foi abolida. A morte foi destruída. O que esse versículo está dizendo, o último inimigo? Se refere que ele reinará até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Os pés são parte do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Está falando da vitória executada já.
A vitória contra os 5 reis foi executada, mas precisava estar debaixo do calcanhar. Isso é experiência. Eu estou dizendo para vocês, irmãos, antes de Jesus voltar, o corpo de Cristo vai ter poder em Cristo para colocar a morte sob os seus pés. Não é a morte que tem poder sobre você. Você tem poder sobre a morte em Cristo. Agora, escute-me com cuidado. Não temos tempo para examinar na sua totalidade, mas a passagem favorita que as pessoas usam em funerais é 1 Tessalonicenses 4, que diz: irmãos, não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem. A morte, para o crente, é adormecer. Eu chequei essa palavra no grego e é dormir. Não é a palavra grega para morte. Portanto, para o crente, a morte foi privada do seu aguilhão. Amém? Portanto, fala de dormir e diz: não se entristeça como os outros, as pessoas do mundo, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois o próprio Senhor descerá dos céus com o ressoar da trombeta. Vai acontecer a qualquer momento, igreja. É chamado rapto, harpazo, o arrebatamento. O Senhor mesmo descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois nós, os que viermos vivos, seremos arrebatados, harpazo, com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Deus vai reverter a lei da gravidade, que ele primeiro estabeleceu. E estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Você sabia que será bonito para sempre? Não teremos mais hospitais? Sabia que teremos um corpo? E poderemos comer com esse corpo, porque Jesus comeu após ressuscitar dos mortos. E o que você vai fazer quando descobrir que não vai mais morrer? Qual a velocidade que você vai voar a sua carruagem pelo universo, sabendo que você não pode mais morrer? O seu corpo nunca mais ficará enfermo, jamais. Nunca mais ficará velho. Por quanto tempo? Para sempre é muito tempo, gente. No próximo programa. Quando você se olha no espelho e você vê sua própria glória, você se transforma de glória em gorila. Mas se você olhar para Jesus, você vai ser transformado de glória em glória na mesma imagem dele. Há poder e transformação quando olhamos para ele. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.